Ok, vamos a iniciar. Gracias. Entonces, esta es la primera live de nosotros. Espero que sea muy bueno. ¿Ya? Entonces, voy a pasar un video para ustedes explicando un poco lo que es la operación de Pires y ahí empezamos la live. Hola, vamos a hablar de calidad, compromiso y responsabilidad. Pires Giovanetti Guardia, marcando presencia en América del Sur a través de grandes obras de infraestructura y restauro, superando expectativas, siempre desarrollando nuevas tecnologías. Son casi 30 años siempre comprometidos con atención personalizada, agilidad, precios competitivos y responsabilidad corporativa. Sus 500 colaboradores directos y más de 400 indirectos son totalmente calificados para brindar servicios de alto valor agregado y con excelencia. En el área de transportes, Pires Giovanetti Guardia recupera las estructuras de carreteras, puertos, líneas férreas y aeropuertos, mejorando la infraestructura y restableciendo las condiciones de uso, extendiendo su vida útil. En saneamiento, tiene las mejores soluciones para recuperación e impermeabilización de las estructuras hidráulicas de estaciones de tratamiento de agua y alcantarillado. En el sector de energía y presas, Pires Giovanetti Guardia posee gran experiencia en servicios de recuperación estructural y tratamiento de filtraciones en centrales hidroeléctricas. Para el sector de la industria, Pires Giovanetti Guardia opera con agilidad para dar solución y atención en plazos cortos, supliendo las necesidades de cronogramas de obras fabriles, actuando en la ampliación o recuperación de las estructuras de concreto en obras mineras, siendo en túneles o a cielo abierto, realizando evaluación técnica, recuperación, refuerzo y tratamiento de filtraciones en las estructuras de concreto. Pires Giovanetti Guardia, sorprendiendo con cada nuevo desafío. Ok, amigos. Queria mandar saludos aí a Álvaro, a René, os amigos que estão aí prestigiando a apresentação. Ok, vou falar um pouco de Pires. Pires é uma empresa brasileira que tem mais de 34 anos no mercado. Estamos atuando a nível de América Latina. Então, temos algumas filiais acá em Peru, a sede em Brasil, Equador, Colômbia, Chile e também uma sede em Estados Unidos, ok? Superveda, queria mostrar para vocês que a empresa Superveda é uma empresa de Brasil que é dedicada a residenciais, a reparação de impermeabilização em temas residenciais, ok? Edificações, esse nicho de mercado. ASG Pires é nossa empresa em Colômbia, que temos uma sociedade com uma empresa que se chama ASG, mas mais adelante também vou falar com vocês como surgiu isto. A empresa Repipe, que é uma empresa especializada em videoinspeção e reabilitação de tuberias, e a empresa RS Impermeabilização, que é a empresa também de Pires em Chile. Então, Pires Giovanetti, na verdade, é um conglomerado de empresas. Ok? Basicamente, o que nós outros buscamos é ter sempre a visão, a missão da empresa sempre, como te posso explicar, latente, não, dentro de los colaboradores, com alguns valores de ética e transparência. Não? Então, inovação também é o que buscamos, sempre está buscando em Pires. Aqui um pouco as áreas de negócios que Pires trabalha. Pires trabalha em alguns segmentos e algumas nós outros chamamos de unidades de negócio, que uno é a unidade de negócio de presas e energias, não? Transporte também, tudo que está ligado a transporte, puentes, túneles e carreteras, edificações de um modo geral, não? Principalmente edificações residenciais,
iglesias y lo demás. Saneamento também é uma unidade de negócio que nós trabalhamos todo que é a área de saneamento e a indústria. Depois eu vou mostrar um pouco uma apresentação de cada um deles. Aqui, temas de presas. Trabalhamos muitos anos com tema de hidroelétricas e presas em Brasil. Esse é um business muito forte de nós outros em Brasil, fazendo reparações com reforço com fibra de carbono, injeções de resina, impermeabilização com morteiros cristalizantes, reparação de concreto com morteiros de alta resistências, enfim. Transporte, trabalhamos com a área de vial, não? Com temas de túneles, metros. Acá em Peru foi hecho, estamos fazendo o metro de Lima, foi hecho também em túnel Gambetta, também já atuamos em Venezuela, fazendo impermeabilização de metro de Venezuela, trabalhamos também em metro de Quito, então fazendo manta de PVC, injeções de resinas, também é o que nós outros fazemos em esta unidade de negócio. Edificações, como comentei com vocês, reforço com fibra de carbono, recuperação de concreto, impermeabilização, pintura de piso epóxi, de poliuretano, também fazemos impermeabilização de cobertas com membranas de PVC, manto asfáltico, saneamento, estações de tratamento de água e deságue, com impermeabilização, reparação em concretos, reparação de fissuras. Indústrias também, normalmente sempre as indústrias também têm sua planta de tratamento de água e requer também algumas atividades. E aí também os mesmos serviços que brindamos em outras unidades também estamos trabalhando em indústria, como pisos de poliuretano, pisos de alta resistência, piso epóxi, impermeabilização, por cristalização e demais. Também temos com membranas líquidas, também se pode fazer, tudo que está ligado ao tema de impermeabilização. Essa é uma unidade de negócio de nós outros que atuamos basicamente em Brasil, mas temos muita expertise sobre o tema, que é restauro de patrimônio histórico. É um negócio, é um business que temos nós outros, uma unidade de negócio de nós outros, já reconhecida a nível mundial, e a Brasil também. Creio que Pires está entre as 3 maiores empresas de restauros de patrimônio histórico. Superveda, como comentei com vocês, é uma empresa dedicada à parte de impermeabilização de residenciais e edificações, não fazendo pavimento industrial como parqueadeiros, impermeabilização de paredes, impermeabilização de carras d'água ou cisternas, cobertas verdes, piscinas. Então, basicamente é um nicho de mercado mais pequeno, mas também atuamos nisso. RS é uma empresa de impermeabilização de Chile, que é uma união com outras 2 empresas. Então, tem Pires, RS Engenharia e Remaya, são um conglomerado, e nós outros estamos atuando em Chile, tudo que é parte de mineria e impermeabilização. Chile, RS tem uma particularidade, que é uma empresa também especializada em reforço com fibra de carbono. Então, quando necessitamos dentro da América Latina alguma empresa que tenha a necessidade, levamos a RS para poder desenvolver todo o processo. Repipe é uma empresa do grupo também especializada em videoinspeção e reabilitação de tuberias, não utilizando o sistema destrutivo. Então, não tem que fazer escavação para poder reparar a tuberia. Basicamente, fazemos a reparação com a tuberia em loco, não? E também a videoinspeção. RS é nossa filial que também temos em Colômbia, uma empresa do grupo que é sócia de nós outros em Colômbia, e é uma empresa especializada em cartuchos de resinas
para sostenimento de túneis, basicamente, não? Pero são cartuchos, não cartuchos cimentícios, pero cartuchos com resinas químicas para anclajes. Esse é outro negócio, outra unidade de negócio que também atuamos, que é com as fibras de vidro, são reforços com fibras de vidro, que se utilizamos também para fazer sostenimento de túneis. E aqui já vamos entrar naquilo que queríamos desde o início, que é falar sobre um pouco sobre injeções em edificações em geral. Ok? Basicamente, a injeção nós utilizamos para três processos: consolidação, impermeabilização e contenção. Não? Dentro de edificações, o que podemos fazer? Paredes, pisos, pilares, techos, tudo que está ligado com fissuras estruturais e não estruturais também se pode reparar com injeções. Em túneis também fazendo reparação com injeções. Aqui tem alguns exemplos de obras, não? De túneis e que tipo de patologia encontramos dentro de um túnel. Agora falamos do que são, não? Quais são os tipos de injeções? Que tipos de materiais utilizamos para fazer as injeções? Existe uma gama muito grande de material. A evolução química dos últimos anos dentro da área da construção civil é muito grande, muito grande. A indústria química já entendeu há anos que a construção civil é um negócio muito grande também. Então, ha desenvolvido muitas coisas em relação a resinas para injeções, ok? Aqui só tem algumas, não tem todas porque é uma gama muito grande. Tem fabricantes que têm uma gama de resina gigantesca para vários tipos de situação, mas aqui vamos falar basicamente de algumas, não? Então, vamos falar de epóxi. Por que utilizar epóxi? Epóxi normalmente se utiliza para fissuras secas. Hoje já existem algumas resinas epóxi que são sensíveis à umidade, pero normalmente só se utiliza a resina epóxi para injeções em fissuras secas, ok? Gel acrílico é uma resina que desenvolveram para fazer reparações de juntas sísmicas e também para fazer reparação de membranas de PVC já instaladas. Não tem algumas características, uma das características que tu pode controlar o tempo de reação da resina. Okay? Ela não tem uma característica rígida, tem uma característica flexível. Mais adelante eu vou mostrar um quadro para vocês com as características de cada uma. Microcimento também pode ser lechada de cimento. Normalmente se utiliza bastante a lechada e o microcimento por conta do custo. O custo da lechada, o custo do cimento em relação à resina todavia é o que salta. Então, por isso se faz muito trabalho com esse tema. Queria só também deixar aí para vocês, se vocês querem fazer alguma consulta, podem deixar registrado aí, fazer seu comentário. Depois, no final, antes de encerrar, vamos dar uma lida e ver algumas consultas, algumas perguntas que tem e aí ver se logro responder a vocês. Existe também a família de los poliuretanos flexíveis, que muita gente conhece como o poliuretano expansivo. Não? É um poliuretano flexível e de grande expansão. Também tem poliuretano flexível que não tem expansão mínima, que é o gel. Então, temos o poliuretano espuma, que é o que expande mais de 40 vezes, e o poliuretano gel, que é um complemento da resina de espuma. Ok? Mais adiante eu vou explicar um pouco a diferença entre uma e outra. Poliuretano estrutural, também é uma evolução da indústria química. Este poliuretano basicamente sai no mercado por conta da necessidade
Quando tu tens uma fissura estrutural, pero esta fissura estrutural tem água, ou é uma parede, ou é um pilar, ou é uma viga, ou uma coisa assim que seja de base estrutural, que tenha um problema estrutural, e tem água, tu não pode injetar um epóxi. Não, teoricamente não se pode injetar um epóxi, a não ser que a quantidade de água nesta fissura não seja representativa, e tem alguns epóxis que se pode utilizar. Pero, basicamente, o poliuretano estrutural vino justamente para cambiar isto. Então, é um poliuretano que tu pode, mesmo uma fissura que tenha presença de água, poder fazer a injeção de consolidação de estrutura. E por último, vamos falar do silicato, que é uma outra resina que há 2 anos, mais ou menos, que estamos aí trabalhando com esta resina. Esta resina basicamente se utiliza muito em la parte de túneles e para consolidação de suelos também, ok? Pero tem algumas características que são importantes. Eu estou falando do silicato porque no final nós vamos falar sobre um case de obra que foi o tapão de la hidroelétrica Ituango, não? Que foi um trabalho realizado por nós há mais de 1 ano e que teve demasiada repercussão a nível nacional em Colômbia, com mídias e tudo, e aí vamos fazer um case sobre esse processo do silicato. Silicato também tem algumas características, tem silicato expansivo e não expansivo, então dependendo de cada situação se adota um tipo de material. Aqui as injeções, a finalidade, como comentei a vocês, não? Que é uma finalidade estrutural. A outra finalidade que tem é de fazer um sellamento, um sellado, e impermeabilização também se pode utilizar a injeção como característica de impermeabilização. Aqui vamos falar um pouco sobre aquelas resinas que comentamos no início. Então, aqui estamos falando de epóxi, não? E algumas características. A característica rígida, alta resistência, excelente aderência, grande durabilidade, não funciona com umidade ou fluxo de água. Pero nós vamos ver a seguir que já tem um epóxi que tem as características de sensibilidade à umidade. O sea, tu puedes até injetar em uma fissura um material epóxi, não? Desde que esta fissura não tenha uma presença de água considerável. Pode estar úmida, pero não pode ter água, ok? E tem as mesmas características que a outra. Microcimento tem uma característica de ser rígido, boa resistência, excelente aderência, grande durabilidade, proteção alcalina, funciona com água, umidade, sem fluxo. Ou seja, quando falamos sem fluxo é o seguinte, se utiliza muito a injeção de microcimento e também de lechada para contenção e estabilização de suelo e túneles e consolidação propriamente dita, de presas e todo o demais. Pero quando tu tens demasiada água, tu tens que injetar demasiada lechada, tu tens que demasiado microcimento, e se tu tens demasiada água, o que vai passar é que a água te vai lavar todo esse cimento e tu não vai ter, não vai lograr ter o êxito que a ti lhe gostaria. Temos várias histórias sobre esse tema, poderíamos discutir aqui um bom rato sobre esse tema, por que utilizar microlechada e por que não utilizar resina, por que utilizar um e não outro. Pero esse é um caso bem específico. Poliuretano flexível, esse é espuma e gel. Então, vocês têm uma flexibilidade, não, de 100% de alongação. Impermeável, tem uma característica de impermeabilização, excelente aderência, grande durabilidade, funciona inclusive com água. Poliuretano estrutural. Qual a diferença do estrutural para o flexível? É rígido. O poliuretano estrutural é um polímero rígido, ok? Que tem também a característica de impermeabilização, excelente aderência, grande durabilidade e funciona incluso com água. Vale?
Aqui há que tomar cuidado quando se tem a especificação do por que injetar um poliuretano estrutural e por que injetar um poliuretano flexível. Por exemplo, se tu tem uma parede, que é uma parede estrutural, mas tem fluxo de água e tem movimentação, demasiada movimentação, se tu injeta um poliuretano estrutural, te vai fissurar em outra zona. Tu vai lograr fazer a reparação da fissura, mas teoricamente se vai romper em outro ponto. Então, por isso se utiliza o flexível, basicamente. Gel acrílico tem uma característica, uma das características é que tem uma flexibilidade de 200 a 300% de alongação, até 400, dependendo da quantidade de polímeros que se tem. Basicamente, este material se utiliza para hacer reparação em juntas sísmicas, ¿no? Então, por esse tema de la flexibilidade, de alongação, é um produto que se recomenda bastante para hacer e tu puedes controlar o tempo de reação, como falei no início. Tu puedes controlar desde 10 segundos até 4 minutos do tempo de reação. Então, tu puedes jogar dependendo da zona e onde tu queres aplicar este material. Pero ele tem algumas características, ¿no? Que é impermeável, excelente aderência, grande durabilidade, funciona inclusive com água e controla sua reação. Pero ele não é uma resina para que se utilize em temas estruturais, ok? É silicato, algumas características do silicato: rígido, impermeável, excelente aderência, grande durabilidade, funciona incluso com água, consolidação de solo. Se utiliza bastante para consolidação de solos e roca, ok? Aqui é um tema bem importante para a área mineira, que tem demasiada presença de água dentro de seu carvão e tem demasiadas fissuras dentro de seu processo de escavação. Se poderia estar utilizando este material para fazer as injeções e contenção dessas filtrações de água. Incluso se pode aplicar até com água com temperaturas elevadas, não tem nenhum tipo de problema. Águas termais e tudo o demais. Aqui, quais são as condições de trabalho, que tipo de trabalho temos que analisar, ou seja, essas algumas condições, nós temos que ter algumas condições para poder definir que produto vamos fazer a impermeabilização. Eu te posso dar um exemplo de uma obra que temos há pouco, que tinha uma especificação de fazer uma injeção de epóxi, ok? Estava especificado a ser injeção de epóxi. Mas quando nos chegou a nós outros, e começamos a analisar, e miramos que não ia funcionar, porque eles o que queriam era reparar uma fissura em uma louça, ok, que estava apoiada sobre outra louça. Então eu tinha que reparar a louça superior. Pero o que passa é que entre uma louça e outra eu tenho uma junta. Então, ao momento de tu injetar a resina por la louça de arriba, como o epóxi, tu não tens como controlar o tempo de reação do epóxi. É demasiado lento, ok? Então, o que passava é que quando tu injetavas por arriba, o epóxi entrava por debaixo e corria toda a louça. E quando tu injeta com uma determinada pressão, o que ia passar é que o epóxi não ia se quedar na fissura. O epóxi, por gravidade, se ia baixar e se ia correr por la louça. Então, nós outros, junto com a área de engenharia, falamos com o cliente e falamos: mira, acá podemos utilizar o poliuretano estrutural, que tem a mesma característica que o epóxi, mas nós outros podemos controlar o tempo de reação. Ok? Então, aí utilizamos o poliuretano rígido, justamente por conta desta característica. É porque conseguimos controlar o tempo de reação em 10 segundos, 15 segundos, mais ou menos. Então, o tempo de fazer a injeção, penetrar na fissura e correr aonde tinha que correr. Por que isso? Porque normalmente
Isso não é demérito de nadie, pero normalmente quando se habla de fissuras secas, opa, injeção de epóxi. Pero hay que hacer la análise, por isso te digo, hay que hacer la análise bien de la obra, se a parede tem movimentação, se não tem movimentação, se é uma parede estrutural ou não estrutural, para que tu necessitas fazer determinada atividade. Então, não é simplesmente, não, aqui vai injetar isso e está solucionado. Não, não é assim. Há que fazer uma análise considerável de la área antes de fazer uma especificação, ok? Aqui algumas características, como eu comentei com vocês, um quadro comparativo. Depois, quem quer também, nós outros podemos compartilhar essa apresentação com vocês, não há nenhum tipo de problema, ok? Só escrever nos outros aí, solicitar a nós outros e vamos fazendo, mandando para vocês por correio, não é problema. Então, vocês, aqui aquilo que está basicamente na outra apresentação, que é o epóxi comum, a característica estrutural. Então, tem três aqui, é buena, não? Característica estrutural. Sellamento não é muito, impermeabilização não, porque é para temas de estruturas. Existem resinas que já têm o fator de espessor de fissura menores que 0,3, ok? Aqui está maiores que 0,3, pero existe já epóxi com muito baixa viscosidade para entrar em micros fissuras. Dali também se utiliza isso com uma viscosidade muito baixa. Epóxi insensível à umidade, também das mesmas características. Aqui, como vocês podem ver, já barra bastante também em tema do espessor, da fissura, maior que 0,1 milímetros. A viscosidade como barrou, já tem produto, creio que, se não me equivoco, e alguns fabricantes já têm resina de epóxi com 80 mais ou menos megapascal, ok? Microcimento estrutural, sellamento, não trabalha como uma impermeabilização, e também para micros fissuras de espessor maiores que 0,1 milímetros, não? Com muito baixa viscosidade. Poliuretano flexível não tem característica estrutural. A característica é uma característica de impermeabilização, não? E também se utiliza para fissuras maiores que 1 milímetro. Poliuretano estrutural, o mesmo. A característica é que ele não é flexível, então é um poliuretano estrutural que tem as mesmas características do poliuretano flexível. Gel acrílico também não tem a característica estrutural e sim de impermeabilização com muito boa viscosidade. E o silicato, que é como um poliuretano, pero é base de silicato e tem as mesmas características e com um espessor maiores que 0,4 milímetros, ok? Aqui alguns modelos de packers, não? De injeção, de válvulas de injeção. Este é um packer de adesão e este é um packer tipo obturador, ok? Quando se utiliza um, quando se utiliza outro? Por dois temas. Um tema é o tema da pressão, não? Que o packer de adesão não aguenta muita pressão, então você tem que usar um packer tipo obturador. E a outra é que, por exemplo, se tu tem uma louça de 10 centímetros, não? E tu queres fazer a reparação, quando tu fazes a reparação em uma louça que tem micros fissuras de 10 centímetros, não é bom fazer com a perfuração, ok? Eu não recomendo fazer com perfuração, eu recomendo fazer com packers de adesão, pero também se pode fazer. Pero eu normalmente quando se tem disponível aqui, utilizamos o packer de adesão. Tem obras que já foi feito com os dois sistemas e nos ha ido muito bem. Aqui hablamos um pouco, aqui tem outros modelos de packers, não? Esse aqui é um modelito do packer que vimos na página anterior.
E esse aqui são os obturadores que se utiliza para injeção de poliuretano estrutural e silicatos, lechadas. Esse é um outro sistema de obturador também, que é um obturador inflável, ok? Vou passar para vocês um outro vídeo que mostra bem as características de cada um. Vocês vão ver que a primeira parte do vídeo é uma fissura seca, que não tem umidade, está sendo hecho com compactor de adesão. Lo outro, você vai ver que já tem uma característica de uma fissura em um túnel que tem presença de umidade um pouco mais, então se utiliza a injeção do poliuretano flexível. E tem outra, que é a última, que tu já vai ver que tem um chorro de água e se vai mesclar as duas resinas de poliuretano flexível expansivo e o gel, ok? Depois eu comento mais um pouco sobre essa característica entre o poliuretano expansivo e o gel. Por que se injeta um, não se injeta o outro e mais ou menos isto. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio
Aqui já vamos entrar num case de obra, que é a hidroelétrica de Ituango, que foi o trabalho que se foi feito, que teve demasiada repercussão aí a nível nacional. No, essa é a hidroelétrica mais grande de Colômbia, que vai generar mais de 17% da demanda de energia de Colômbia. Qual é o reto? No? Reto de controle de filtração do tapão 4. Problema: filtrações do contato do tapão de concreto e o túnel. Solução: injeção de poliuretano estrutural e silicato em hormigão armado com o objetivo de parar a filtração. Aqui vou mostrar para vocês um pouco a amplitude do problema que tínhamos e depois vamos falando um pouco sobre a característica. Foi um túnel que estava taponado em concreto, tinha um tapão em concreto e que tinha algumas presenças de filtração. E a empresa que estava fazendo a atividade estava perfurando para fazer as injeções de consolidação deste tapão com lechada de cimento. Pero este tapão, atrás deste tapão, para que você tenha uma ideia, já tinha o embalse de la presa. ¿No? Então, atrás de este tapão, tinha todo o embalse com mais de 80 metros de coluna de água. Se chega a romper este tapão, águas abaixo seria um desastre. Então, como Ituango já tinha passado por um problema de los derrumbes e todo o demás, isso ia generar outro tipo de problema. Então, tiveram que evacuar os trabalhadores. Para acessar esta zona, só tinha uma entrada e a gente fazia com uma plataforma. Então, subia só a cada 5, 6 pessoas. Então, foi um problema muito grande. Déjame ver se consigo poner aqui para vocês um vídeo que representa un poco todo eso. Así fue el aumento de filtraciones en la zona de entrada de agua del embalse hacia las conducciones de la unidad de generación de energía número 4, por lo que fue necesario evacuar 105 trabajadores del proyecto Hidroituango. Sí, eso es una filtración, como te digo, es de 200 litros que se presenta por segundo y es entre el tapón y la roca. Para mañana se tiene prevista la llegada de técnicos e ingenieros de la empresa brasileña Pirex A auscultar estos trabajos que se hicieron y poder dictaminar y darle tranquilidad de todas formas a la comunidad. La sociedad Hidroituango desmintió una gráfica que circula en redes sociales y que daría cuenta de una oquedad de mayor tamaño de la que obligó al cierre apresurado de las compuertas de Casa de Máquinas. Los túneles de conducción, sino los 4 que serían el 5, 6, 7 y 8. Y realmente pues eso sería ya inviable completamente el proyecto donde hubiera una oquedad de este estilo. Los tapones de concreto ubicados entre el embalse y las compuertas auxiliares se reforzarán para evitar riesgos. De 5 metros pasarán a ser de 8,5 metros. Ok, entonces ese fue uno. 250 litros de agua por segundo es la cantidad de líquido que según EPM se está filtrando desde el embalse de Hidroituango al túnel de carga del proyecto y que generó la evacuación de operarios el fin de semana. La empresa respondió a los cuestionamientos surgidos por presuntas fallas en los protocolos de evacuación. En la fotografía de EPM, la filtración de agua, que según la empresa es de 250 litros de líquido por segundo. El agua es del embalse y está entrando a la zona de captación o túnel 4 de carga. La filtración está aquí entre este revestimiento que tiene el túnel, un revestimiento que tiene el túnel y este tapón. Por aquí es donde estaba la filtración, por ahí donde estaba saliendo, que es este tubito que se ve por aquí, mirado. Un arreglo que justamente buscaba arreglar otra filtración desencadenó en el daño. Se estaba haciendo unas perforaciones auxiliares, llamémoslo así, para coger esa filtración y una de esas
perforaciones más pequeñas se juntó con la otra. Una firma brasileña inyectará resina a la filtración y en 2 semanas, según EPM, estará reparada. Adicionalmente, construirán un tapón de 5 metros en la zona de captación, que se suma a otros 2 de 3,8 metros de grosor. 20 minutos aquí en espera que vaya una canasta. Por otra parte, Empresas Públicas se refirió a este video publicado en YouTube. Acá no tenemos forma de evacuar el personal, estamos en emergencia. El protocolo a seguir era retirar el personal por una grúa y una canastilla. Entonces es el único ingreso que hay y la única salida que tenemos. Entonces solamente tienen capacidad para 10 personas. De acuerdo con EPM, no hay una cifra concreta del número de filtraciones del proyecto. Todos los empleados regresaron a sus lugares de trabajo. Uno más. Tras reportarse algunas filtraciones en uno de los túneles de captación, EPM anunció hoy el nombre de una empresa brasileña que será la encargada de intervenir estas fallas. 250 litros de agua por segundo empezaron a filtrarse a través del túnel de carga número 4 del proyecto hidroeléctrico Ituango desde el pasado sábado. Por eso EPM reportó hoy que contrató con la empresa brasileña Pirex la intervención de estas fallas. Y es entre el revestimiento y el túnel, pues ya se toma la determinación de volver a ingresar y hacer los trabajos. Los hechos desencadenaron momentos de angustia entre los empleados. Algunos de ellos denunciaron fallas en los protocolos de evacuación. No tenemos método de evacuación acá, no tenemos forma de evacuar el personal, estamos en emergencia. Empresas Públicas de Medellín respondió que son constantes los simulacros de evacuación, pero explicó que la canastilla para evacuarlos solo tiene capacidad para transportar a 10 personas. La espera, que a veces se muestra, es porque la grúa está subiendo el personal, dejándolos y nuevamente ingresa a la canastilla con la grúa y monta otras 10 personas. La intervención de las filtraciones tardaría 2 semanas. La empresa brasileña inyectará resinas en las paredes del túnel para taponar las fisuras. Ok. Entonces, ustedes ya vieron que por cuenta de las noticias no era un problema sencillo, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, nos contactaron en un domingo en la tarde, si no me equivoco, y nosotros yo estaba en Brasil junto con el socio de nosotros de Colombia, estábamos ahí justo reunidos para tratar de negocios y ver el plan estratégico, y nos llamaron de Ituango hablando, mira, necesito que ustedes vengan para acá ya, ¿no? Nosotros en este momento ya teníamos toda la logística en Colombia, ya teníamos la empresa en Colombia, mandamos alguns técnicos, uno que estava em Peru, outro que estava em Equador, e mandamos no mesmo dia para Colômbia. Chegamos na obra martes e aí começou toda a discussão. No próprio dia, nós outros já nos sentamos, nos reunimos em Pires e começamos a hacer alguns dibujos em la própria mano, não? Então, se vocês observam na parte superior, não é onde tinha a filtração, mais ou menos, uma filtração considerável, tinha como 250 litros por segundo, não? Nem se chegou a medir a pressão, porque era impossível medir a pressão aí. E esse era um tapão, esse era o dibujo del tapão que começamos a trabalhar e a ver de que forma poderíamos solucionar isto. A primeira preocupação de nós foi de fazer as injeções de consolidação do tapão, porque o risco era que o tapão se rompera. Então, planificamos de fazer uns sustentamentos, não, com a resina química que tínhamos em Colômbia, e também umas perfurações com diâmetro de 14 milímetros, com broca de 1 metro, em los costados, justamente entre o contato do tapão e o túnel, para poder consolidar isso e garantizar que em um momento de se trabalhar aí, isso não fora romper. Recuerdo que meu técnico me chamou quando chegou na obra e a primeira coisa que me disse foi me perguntando se o seguro de vida estava vigente, porque aí era uma coisa absurda que estava passando. Este foi, sem dúvida, o reto mais grande que tuvo Pires em relação a uma impermeabilização, a uma injeção, a uma filtração de água, sem dúvida.
Entonces, empezamos a dibujar, ¿no? Entonces aquí tenía los planos que empezamos a dibujar con la mano, después sacamos fotos y mandamos a ellos y después fue hecho los planos normales. Pero básicamente era poner un tubo de alivio, era aliviar esta presión con varios tubos para poder aliviar esta presión y poder hacer una inyección a profundo. Pero el primer paso era poner los tubos hacia arriba para aliviar la presión y después hacer la perforación del contacto hacia abajo. Quando nós já estávamos com a operação, os trabalhadores já estavam aí. Esse foi um período de lluvia também aí em Colômbia e começou a ter um derrumbe sobre a entrada do túnel. Vocês recordam que eu comentei que eles tiveram um problema porque eles poniam a gente através de uma canastra e sacavam a gente através de uma canastra. Pero este poço de acesso começou a ter um derrumbe del cerro y empezó a caer piedra. Entonces se paralizó la obra nuevamente para poder hacer, se paralizó por unos días hasta poder hacer la estabilización del talude. La temporada de lluvias también ha afectado el proyecto hidroeléctrico Ituango. Los constantes deslizamientos en el sector Romerito mantienen evacuado el túnel de carga número 4. Recordemos que en este punto EPM venía interviniendo el problema de filtraciones en el proyecto. Cerca de 20 empleados que venían interviniendo el problema de filtraciones en el túnel de carga número 4 de Hidroituango permanecen evacuados. La zona de ingreso se ve afectada por los constantes deslizamientos. Lo tuvimos que suspender por la caída de piedras desde la zona de Romerito. Se ha seguido monitoreando. EPM proyecta la instalación de una malla que pueda soportar la caída del material y proteger a los trabajadores para su ingreso. Esperamos que en 20 días, un mes esté instalada, pero también a medida que se van haciendo los trabajos de refuerzo en la zona de Romerito y que el verano empiece a aparecer, eso nos da más garantía. Las filtraciones que hoy no puede intervenir EPM están permitiendo el paso constante de aproximadamente 250 litros de agua por segundo. Entonces, tuvimos más ese problema. Imagínate la gente trabajando ahí en esta zona. Y el estado de la obra era un estado de luz roja, que les llamaban en la obra, porque estaba completamente complicada la situación. Pero igual, seguíamos trabajando, mandamos los dibujos, la idea era poner los tubos, como comenté, para poder hacer un alivio, ¿no? Y la idea de nosotros era hacer la inyección no final del tapón. ¿Por qué? Porque la presión es tan grande que si tú haces la perforación e inyectas, la agua que está viniendo de aquí de atrás se lava la resina. Entonces la idea era perforar cuanto más lejos o introducir un tubo, si fuera posible, para poder hacer la inyección. Aquí todo es agua, ¿ok? Solo para que ustedes tengan un poco de idea. Aquí, como comenté, hacer la perforación para que la resina pudiera inyectar aquí y dar el tiempo de hacer reacción. Otra característica también que pensamos, ponemos aquí, ponemos una goma para que se rompa y que cuando la resina tiene un gran volumen se rompa esta goma y ahí puede venir aquí con bastante material y ahí iba también a reparar. Pero nosotros teníamos un reto que este tapón, ao momento en que empezamos a perforar aquí en su base, empezamos a perceber que tenía vacíos también. Entonces ese tapón no estaba completamente consolidado. Entonces la otra alternativa fue hacer el plan y construir un otro tapón, ¿ok? Ya dejando las tuberías que necesitábamos con válvulas para poder controlar la inyección y la presión. Entonces fue dejados varias válvulas de alivio, ustedes van a ver ahí en las fotos más adelante para ver cómo fue. Aquí está un dibujo de las válvulas, tipos de tubería. Entonces se construyó ese otro tapón ya con toda esa tubería puesta para poder hacer la inyección y consolidar. Lo que pasó, cuando terminó este proceso, la empresa que estaba responsable por la lechada quiso inyectar la lechada acá.
e não tive como solucionar, porque injetava a lechada, lavava, injetaram microcimento, não lavava, injetaram concreto, se lavou, se tamponou linhas. Então, cada vez estava pior, até aquele ponto nós outros hablamos com o diretor do projeto e falou, mira, ou hacemos a injeção agora ou não hacemos mais, porque senão se vai a um fracasso esse projeto. E aí sim nos deram a autorização para fazer as injeções. Eu vou passar ahorita um vídeo que mostra como estava e como quedou. Então esse é o tapão. Então, observa que tinha pouca água. Esse foi um vídeo antes de suceder o ocorrido. E aqui já com todo o fluxo e o problema hecho, ¿no? Esa era la filtración que tenía, la pequeña filtración que tenía. Aquí después ya la instalación de los tubos drenantes para poder hacer el otro tapón. Então, esse foi outros tubos de alívio que se deixou para poder construir o tapão, o segundo tapão. Aqui vocês observam a imagem, já tinha os tubos aqui com seus registros, não? E suas válvulas de alívio e na parte de arriba. Aqui já después de la inyección, la parte de atrás del pozo, y aquí ya el tapón todo con la inyección concluida. Observen que ya está completamente seco. Ese fue un logro que mucha gente no esperaba que podría pasar, pero logramos. Essa é uma foto, não? De como quedou o tapão, ok? Aqui já queria deixar para vocês, se alguém quer deixar alguma pergunta, aqui pode escrever aqui abaixo, podemos cambiar um pouco de informação. Vamos ver se tem algumas coisas aqui, algumas perguntas, para e se vocês também querem fazer alguma pergunta, pode fazer alguma pergunta aqui. Vamos dar uns minutos. Mandar assim saludos a quem não está vendo nesta live. Espero que as próximas vocês também aproveitem. É um tema bem importante, interessante. E vamos falar de outras coisas também. A ideia é que Pires haga outras lives sobre outros sistemas de impermeabilização, como impermeabilização de fachada, impermeabilização de cubiertas. A ideia é estar fazendo uma live, ojalá podemos fazer uma live por mês, não? Então, vamos mirar aqui. Las perforaciones para aliviar la presión, ¿de cuánto era el diámetro? Diego Centurión. Diego, las perforaciones, aquí en este proyecto nosotros no fue hecho perforación porque ya estaba hecho, el hueco ya estaba hacia arriba, ¿ok? Lo que fue hecho fue una malla de tuberías para poder aliviar la presión. Entonces, se empezó inyectando por las tuberías más chicas, ¿no?
e aqui tinha tuberías de 4 polegadas, de 6 polegadas, de 8 polegadas, não? Aqui tinha tuberia de 2, aqui tinham as de 6, então tinha vários tipos de tuberías que foram deixadas aí no momento da construção do segundo tapão, justamente para poder fazer a injeção, ok? Pero el diâmetro es de acuerdo com cada problema, vamos dizer assim, entende? Hoje, por exemplo, nesta mesma obra estamos fazendo injeções de consolidação de roca, estamos fazendo perfuração com diâmetros de 56, se não me equivoco, de diâmetro, não com a perfuratriz. E aí utilizamos os obturadores infláveis para fazer as injeções. Nós nesta obra, ahorita estamos trabalhando em Ituango, estamos fazendo perfurações e injeções a 80 metros de profundidade. Então, se pode fazer. Mas se é em concreto, normalmente se utiliza a perfuração máxima que hacemos com brocas de 14 milímetros. Ok? Espero que tenha respondido aí tu pergunta. Se tem dúvidas, pode volver a ser, não tem problemas. A Aline está perguntando aqui, ¿ustedes cuentam com todas as resinas que mencionaste? Sim. Hoje, esse foi um tema também que nos passou acá quando chegamos à América Latina. Os fabricantes locais só não tinham um tipo de resina, que era o poliuretano expansivo. Pero depois, conforme os anos foram passando, hoje, os fabricantes acá, como Sika, BASF, Mapei, Química Suíça, me perdoe se estiver BASF, me olvidando de algum fabricante, todos têm resinas acá, e vários tipos de resinas, não? Pero quando é muito específico, hay que esperar, hay que importar. Pero eu sempre comento aos fabricantes que é o seguinte, tienes que ter a resina em estoque. Nós temos que ter a resina em estoque. ¿Por quê? Porque quando surge o problema da injeção, é porque o cliente já tentou fazer praticamente todo para conter esse fluxo de água ou para ter esse tipo de problema. Então, se o cliente nos chama, oi, tenho um problema acá, nós falamos ao cliente, não, é que tem que esperar a resina chegar aqui 45 dias. Olvídate, é inviável esse processo. Ok? Muito boa pergunta. Tem exemplos de aplicação? Edgar. Sim, meu amigo Edgar Saldanha. Tem exemplos de aplicação de injeções de acrílico? Sim, amigo. Temos. Te puedo mandar, não? Pero um exemplo que te puedo mencionar é o túnel de Gambetta. Também hacemos a reparação da manta que está aplicada aí com injeção de resina acrílica, ok? Aí tem fotos, temos vídeos, te puedo mandar depois, só depois me escreve um WhatsApp e te lo mando. É isso aí, quem mais? Graças. Esse da Companhia Pires, Ludovico. Roberto, saludos. Quem mais acá? Vamos ver se tem mais algumas. Ok. Amigos, se tem depois, são muitas perguntas. Depois nós outros vamos mandar, já estamos com tempo, já com tempo estourando aqui com o tema, já passamos de 1 hora. Ok? Então, queria agradecer a vocês. Aqui tem meu contato, tem meu telefone. Se querem, alguém me escreve um correio, me solicita, me hace consultas. Estamos aqui para apoiar, independente de qualquer coisa. E estamos aqui também para aprender com vocês, ok? Então, aí deixo meu contato para vocês. Muitas graças. Espero que para vocês tenha sido de bom provecho a informação e espero ver vocês também em outras lives. Muitas graças. Vou passar aqui um vídeo para finalizar, ok? E cerrar a transmissão. Graças, nos vemos. Saludos a todos. Muitas graças de verdade a todos.
siempre creemos que todos deben tener oportunidades y que cuando ellas no vienen hasta ti, tienes que crearlas. Solamente tú sabrás valorar lo que conquistaste con esfuerzo y dedicación. Y no habrá nadie que te quite el mérito de tus logros. Además de ayudar en la formación de nuestros profesionales, nosotros creemos en aquellos que trabajan con amor y satisfacción. Creemos que el resultado viene con el tiempo y determinación. Creemos en ti, que eres responsable por los logros de cada día, desde el inicio de toda nuestra trayectoria. Y con eso consigue el prestigio de ser quienes somos.